E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, eu gostaria de compartilhar com vocês algo que está no meu coração esses dias, mais uma coisa, né? Acredito que seja a última aí nesse sistema de vídeos. Mas enfim, esses dias fiquei em casa, né? E com o Covid a gente tem que ficar isolado mesmo. E eu sinto no meu espírito que foram dias onde Deus acho que reposicionou muita coisa dentro do meu coração e me fez atentar para algumas coisas que talvez eu não estava me atentando. E dentro disso eu refleti sobre o pastorado que a gente conversou e eu refleti muito sobre a questão de oração e intercessão. E eu estou muito inquieto no meu espírito para compartilhar isso com vocês. Quero pedir sua atenção e vou tentar ser o mais breve possível, né? Sem sacrificar o que é importante ser falado. Mas vamos orar? Pai, nós te agradecemos por esse tempo, Senhor, e eu suplico a Ti, Pai, que Seu Espírito me dê graça e clareza para transmitir aquilo que eu tenho sentido do Seu Espírito no meu espírito, Pai. É o que eu te peço, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Então vamos lá, minha gente. Eu queria falar com vocês sobre oração e intercessão. Então a primeira coisa, vamos fundamentar. É uma coisa muito importante. Mesmo Deus sendo soberano e eterno, Ele quis que todas as coisas acontecessem a partir de orações. Isso é uma coisa muito importante. Nossas orações são cruciais e necessárias no cumprimento do propósito eterno. Talvez você pense assim que, poxa, para que eu vou orar por algumas coisas, né? Se Deus é soberano, se Ele é eterno, mas eu queria mostrar pelo menos dois textos para você ver que isso é um grande equívoco da nossa parte, né? Deus, mesmo sendo soberano, mesmo sendo eterno, Ele quis que as coisas funcionassem a partir das orações dos santos, né? Então, há necessidade de nós orarmos até pelo óbvio, até pelo que Deus vai fazer, principalmente pelo que Deus vai fazer. Essa é a oração que o Senhor mais deseja ouvir da nossa boca, né? Então, vamos lá. Primeiro exemplo, Hebreus 5:7. Isso aqui é tenso, hein, gente? Ó, falando de Jesus. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, o Pai, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Então vamos lá, gente. Esse texto está dizendo que Jesus oferecia orações e súplicas em alta voz e com lágrimas para que o Pai o livrasse da morte. Então, assim, Jesus orava por todas as coisas. Jesus orou para que, se possível, esse cálice fosse afastado dele, lembra? Então, assim, ele orava por tudo, inclusive por isso. E o texto diz que ele foi ouvido por causa da sua submissão. Então, olha que doideira. Você já imaginou que Jesus orava por isso, por esse motivo? Primeira vez que eu li isso aqui, entendi isso aqui, que já tinha lido Hebreus, mas nunca tinha me atentado. Eu levei um choque nesse sentido, da gente orar pelo óbvio. Porque, poxa, assim, na nossa cabeça existia alguma chance de não acontecer com Jesus o que aconteceu, dele não ser absolvido, dele não ser livrado, não existia. Mas isso não o impedia de orar, então a gente tem que parar de raciocinar as coisas e obedecer segundo o padrão das Escrituras. Então a palavra nos ensina a orar, até pelo óbvio, principalmente pelo óbvio. Né? Então, Deus escolheu que as coisas funcionassem a partir da oração dos seus santos, das mais simples às mais tensas, desde a dor no joelho até o estabelecimento do reino na terra. Ele deseja, e isso vai acontecer, como resposta à oração dos santos ao longo dos anos. Então, esse é o primeiro fundamento que eu queria colocar na sua mente. Nós precisamos orar até pelas coisas óbvias. Mesmo Deus sendo soberano e eterno, Ele escolheu que as coisas funcionassem a partir da oração. Outro exemplo, Efésios 6,19. Paulo falando para a igreja de Éfeso. Orem também por mim, para que quando eu falar seja me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem como me cumpre fazer. Gente, vamos lá. Paulo estava pedindo para a igreja de Éfeso orar para que ele conseguisse pregar.
Para você não é uma doideira ler isso? Para mim é uma doideira. Paulo foi um cara que, meu Deus, um dos maiores dos apóstolos. Qual que era a dificuldade desse homem de pregar com autoridade, com intrepidez? Nós vimos isso em muitas vezes. Pois é, mas Paulo sabia que havia necessidade de que houvesse oração para que isso acontecesse. Mesmo que aos nossos olhos pareça óbvio, mesmo que aos nossos olhos pareça assim, nem precisa, precisa. Precisa. Gente, o apóstolo Paulo estava falando que ele precisava que os de Éfeso orassem para que ele pregasse com coragem. Se o apóstolo Paulo falava isso, quem somos nós, gente? Então, eu queria primeiro colocar essa estaca de fundamento no seu coração. A oração, ela é absurdamente necessária em todos os sentidos, em todas as frentes, principalmente colaborando com o propósito eterno de Deus. Um dia, Jesus vai vir para estabelecer o seu reino sobre a terra, e esse estabelecimento de reino vai também ser resposta de oração de santos ao longo dos anos, dos quais eu e você somos convocados a, no nosso tempo, na nossa geração, fazer e responder a essa oração e encher as taças na eternidade também com o nosso incenso, com o meu aqui, Wesley, 2022. Eu vou colocar o meu incenso lá, pedindo para que ele venha estabelecer o seu reino, porque um dia ele vai vir por causa da oração que eu fiz hoje, por causa da oração que os santos fizeram lá atrás, e assim por diante. Então, gente, esse é o primeiro fundamento que eu queria colocar no seu coração. Deus funciona a partir da oração. Mesmo sendo eterno, mesmo sendo soberano, ele vai fazer com que pessoas orem para que a sua vontade aconteça. Amém? Vamos seguir. Qualquer dúvida, podem me procurar no inbox aí. Em nome de Jesus não é um cheque em branco. Gente, presta muita atenção nisso aqui dentro do âmbito da oração. Olha esse texto aqui de Mateus 18, conhecidíssimo. Muito usado, inclusive, né? Fala assim, o que você concordar na terra vai ser ligado no céu. Mas calma, vamos entender o texto. Vamos ler. Digo a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Jesus está falando. Tá, se o texto parasse aqui, que a compreensão popular geralmente vem até aqui só, né? Então, o que você escuta às vezes? O que você ligar na terra vai ser ligado no céu. Mas calma, o texto não acabou aí. Jesus continua. Também digo que, se dois de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está no céu. Também a galera para a pregação aqui e fala até aqui. Mas calma, Jesus não parou de falar. A gente tem que ler o contexto inteiro para entender o que ele está falando. Então, vamos voltar. Digo a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. Tudo que desligarem na terra terá sido desligado do céu. Também digo que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. Pois... Então, quando você lê um pois, na língua portuguesa, ele faz objeção ou ratifica o que veio antes. Então, Jesus está falando tudo isso que ele falou, aí eles assim, pois, onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali estou eu no meio deles. Isso aqui dos versículos 18 e 19 que nós lemos, eu vou voltar aqui para você lembrar o que está escrito no 18 e 19, ó. Digo a verdade, tudo que ligar na terra será ligado no céu, que desligar na terra será desligado no céu. E acerca de qualquer coisa que vocês dois concordarem sobre qualquer assunto que vocês pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. Isso aqui, os versículos 18 e 19 que a gente leu antes do pois, eles só vão acontecer por conta do que Jesus vai explicar agora. Então, o versículo 18, nós estamos lendo Mateus 18, do 18 ao 20. O versículo 18 e o versículo 19, que é o que mais é falado geralmente nas igrejas, que é mais ensinado, que a gente aprendeu decor salteado, que nós vamos concordar aqui na terra, nós vamos ligar aqui na terra, isso vai acontecer no céu. Isso está escrito mesmo. Só que isso só vai acontecer, gente, por conta do pois que tem aí depois. Pois, onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali estou eu no meio deles. Aqui que é a sacada, gente. Jesus está falando que se nós concordarmos aqui na terra, as coisas vão acontecer porque aonde se reunirem dois ou três em meu nome, mas aqui é a sacada do texto, gente. Em meu nome. Você sabe o que significa em meu nome? Na época de Jesus, era tipo uma procuração.
Até hoje é assim, né? Mas, por exemplo, lembra quando os fariseus e foram questionar os discípulos, enfim, Jesus, né? Em nome de quem que você faz essas coisas que você faz? Né? Quando os discípulos curavam, em nome de quem que vocês curam, né? O em nome é como se fosse uma procuração. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Faz de conta que eu vou para os Estados Unidos, morar lá, e eu deixo o meu irmão Matheus como meu procurador aqui no Brasil. Gente, eu vou deixar aqui meu apartamento, meu carro, enfim, hoje é o que eu tenho. Eu vou deixar aqui e eu vou embora para os Estados Unidos. E o Matheus tem uma procuração no meu nome para tramitar com esses bens que eu deixei para ele. Eu faço uma pergunta para vocês. O Matheus vai sair vender meu apartamento se eu mandar ele não vender? Lógico que não. Ele vai vender meu carro se eu falar para ele não vender? Lógico que não. Mas ele não tem uma procuração no meu nome, onde ele pode fazer coisas no meu nome? Sim, mas o Matheus vai fazer no meu nome o que eu quiser que ele faça. Porque ele não está aqui para fazer o que ele quiser. Os bens, na verdade, estão em usufruto, sei lá, o exemplo seria. Eles não são do Mateus. O Mateus tem uma procuração. Então essa é a sacada, gente. Nós temos uma procuração no nome de Jesus. Para fazer o que, Wesley? Para fazer o que Jesus quer. Então, acontecerá na terra o que nós concordarmos, ou duas ou três pessoas, desde que seja algo em nome de Jesus, seja algo que Jesus endossa, seja algo que Jesus quer, seja algo que Jesus está fazendo na eternidade, seja algo que Jesus determinou, seja algo que seja a vontade de Jesus. Então não se trata de uma carta branca. Eu quero fazer uma pergunta para você. Tudo que você concordou em dois ou três até hoje, que você orou aí com dois ou três irmãos, aconteceu? Não. Isso coloca a Bíblia como mentirosa? Não, coloca nós como errados. Porque a grande questão, irmãos, é nós sabermos a vontade de Jesus, para nós orarmos a vontade de Jesus. Porque se nós concordarmos na terra em dois ou três, debaixo da vontade de Jesus, no nome de Jesus as coisas vão acontecer. Vocês entenderam? Então, o nome de Jesus não é um cheque em branco. Você pode falar o que você quiser e com certeza as pessoas falam cada asneira. Senhor, mata tal pessoa em nome de Jesus. Não adianta. O em nome de Jesus não é um mantra. O em nome de Jesus não é uma carta branca para fazer o que você quiser fazer. Não. O em nome de Jesus é um nome emprestado. Ele não é seu, é de Jesus. Ele não é meu. Ele é emprestado, é uma procuração. Se é uma procuração, esse nome tem uma vontade. Ele tem um querer. Por isso que Jesus fala no fim do versículo 20: o que vocês pedirem na terra vai ser feito no céu, pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, para tratar das minhas coisas, para discernir o meu coração, para entender o meu coração, se reunirem em meu nome, ali estou eu no meio deles. Essa que é a sacada. Então, gente, a questão da oração, em nome de Jesus, a questão da concordância não é concordar eu e você e Jesus vai fazer. Porque não funciona assim e realmente não acontece assim. É nós concordarmos com Jesus. Até porque Ele está ali no meio deles. Então como posso dizer? Há um alinhamento de coração entre o nosso e o dele, porque Ele que é o certo e nós que somos os errados. Então o nosso coração se alinha com Ele e nesse ambiente de koinocracia, que é a comunhão imperando, o Senhor nos deu autoridade e legalidade para mover as coisas aqui na terra. Vocês entenderam? Então, pois onde dois ou três se reunirem em meu nome, se reunirem debaixo da minha vontade, com a minha procuração e com o meu querer, não um cheque em branco. Por isso que nem tudo que você pediu em nome de Jesus aconteceu. Porque o nome de Jesus não é um mantra, não é um cheque em branco para você fazer o que você quiser fazer. Não. Ele te legaliza e te endossa naquilo que ele quer que você faça. Você tem uma procuração no nome de Jesus. Amém, gente? Se tiver alguma dúvida depois, vocês me falam. É muito importante a compreensão disso aqui. Vamos lá. Por que não recebemos? Um pouco eu já falei no slide anterior, né? Agora Tiago 4,2 diz assim: vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando. Então, esse é o primeiro ponto. Primeiro, por que a gente não tem? Porque a gente não pede. Segundo ponto, quando pedem, não recebem,
pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Então olha lá, gente. Por que a gente não recebe muitas vezes o que a gente pede em oração? Está escrito aí no texto. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados. A motivação errada na oração te faz não receber. Quando a sua motivação está cheia do seu egoísmo, que é o que o Tiago está falando aí, vocês pedem para gastar em seus prazeres. Quando a minha sua oração está fundamentada com a motivação do egoísmo, daquilo que eu quero só para mim, e só para mim, isso não vai acontecer. É por isso que muitas vezes a gente não recebe. Vocês entendem? Mais uma vez, Tiago está reiterando o que eu falei no slide anterior. Não se trata de eu falar o que eu quiser, botar em nome de Jesus e pronto, as coisas vão acontecer. Não é assim. Por quê? Porque eu não recebi a legalidade de... Eu não recebi o poder de ter tudo o que eu quero. Eu recebi o poder de, pela oração, receber aquilo que Ele quer. Em 1 João a palavra vai falar assim, irmãos, vocês pedem. Se Deus quiser, Ele vai ouvir vocês e vai dar. Vocês entendem, gente? Então se trata muito mais de um alinhamento com a vontade de Jesus, de um alinhamento com o querer dele, com a sua vontade, com a sua justiça, para que a gente saiba pedir com coerência e em comunhão com a sua vontade. Se assim nós fizermos, as coisas vão fluir de uma forma perfeita. Amém, gente? Então vamos avançar. Os pilares da oração de Jesus. Estava meditando essa semana na oração do Pai Nosso. Então, é interessante quando a gente fala de oração, e eu estou fazendo esse vídeo até para falar mais de intercessão, que é o que eu vou falar na parte final. Por isso queria que você prestasse muita atenção, estou tentando ser o mais rápido possível. Eu fui meditar na oração do Pai Nosso, e olha que interessante, queria que você pensasse comigo os pontos da oração do Pai Nosso. Porque a oração do Pai Nosso todo mundo conhece, certo? Então vamos lá. Olha alguns pilares que Jesus colocou numa simples oração que ele ensinou seus discípulos a fazer. E lembra que Jesus orava muito. Jesus orava pelo óbvio, né? E é importante que, se a gente vai falar de oração, a gente pegar como base a oração do Filho de Deus, amém? Do nosso irmão mais velho, de Jesus, o Cristo. Então vamos lá. A oração começa assim, Mateus 6:9. Vocês orem assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Então, o primeiro pilar da oração de Jesus, gente, é a adoração. Jesus ensina os discípulos a orar e ele diz assim: quando vocês forem orar, vocês oram: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. O primeiro pilar de uma oração alinhada com a vontade do Pai e do Filho é a adoração. O salmista diz assim: adentrai as portas dele com hinos e com cânticos. Você sabe por que na nossa comunidade a gente começa o culto com adoração? Por causa desse salmo, por causa da oração do Pai Nosso. Porque a adoração é a porta de entrada à presença do Eterno. Então nós temos um Pai que tem um caráter, que tem uma vontade, que tem uma forma de agir e que não muda. E a porta de acesso para isso é a adoração. Então esse é o primeiro pilar de uma oração centrada, de uma oração alinhada, a adoração. Aí ele continua: venha o teu reino. Isso aqui é fantástico. A oração de Jesus, ela é profética. Irmão, quando você vai orar, antes de você falar de você, antes de você pedir por você, lógico, tem dias que você vai orar desesperado e aí não tem muita ordem, mas assim, nós estamos falando aqui de um caráter, de uma consciência de oração. Você precisa orar para que venha o reino. Nós estamos estudando isso na nossa comunidade, a gente está tentando encher o meu e o seu coração de esperança escatológica para que isso vire combustível para mim e para você, para que isso solidifique a nossa fé, fortaleça a nossa fé e para que isso reposicione as nossas orações, os nossos clamores, as nossas expectativas. Então, quando você for orar, você precisa orar pelo reino. Eu falei aqui no primeiro slide, nós precisamos orar por coisas óbvias, ainda que seja óbvio. Ainda que é óbvio que Jesus vai voltar e vai reinar. Deus quis que as coisas funcionassem a partir das orações, gente. Então nós precisamos orar: Senhor, que venha o seu reino. Senhor, eu oro para que o Senhor venha com o seu reino, para que a sua justiça encha a terra. Eu oro para que Jesus volte e reine e se assente sobre Jerusalém e governe todas as nações. Eu oro para que o mundo seja cheio da sua glória. Orar pelo reino. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata. Esse é o segundo pilar da oração de Jesus. A oração de Jesus é uma oração profética. Quando eu falar profético aqui hoje, gente, eu não estou falando só do charabacanta
e muito menos do dom profético de o Senhor revelar algo da vida de alguém, uma palavra de conhecimento, uma palavra instrutiva, nada disso. Eu estou falando de profético no sentido escatológico, profético mor, profético de escritura, profético daquilo que o Senhor escreveu para a humanidade, do propósito eterno. Amém? É isso que eu estou falando. Então, a segunda faceta da oração de Jesus, o segundo pilar da oração de Jesus, ela é uma oração profética. A terceira, submissão. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Gente, Jesus... Olha, aqui nós temos um outro exemplo do óbvio. Gente, precisa orar para que a vontade do Pai seja feita na terra assim como no céu? Humanamente falando, existe alguma chance de Deus ser vencido? Não, mas Ele quer que a gente ore, gente. As coisas vão acontecer a partir da oração. A vontade do Pai vai ser estabelecida no céu e na terra a partir da oração. É por isso que Ele deseja que a gente ore. Não só a partir da oração, óbvio, né? Mas Ele deseja que a gente ore. Então, esse é o terceiro pilar da oração de Jesus. Submissão. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A nossa oração tem que estar carregada de submissão e de clamor nesse sentido, para que o Senhor faça a vontade dele dentro do nosso coração, faça a vontade dele no coração daqueles que nos cercam, faça a vontade dele no coração da nossa comunidade. Amém, gente? Esse é o terceiro pilar da oração de Jesus. Quarto pilar da oração de Jesus, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, olha aí. Né? Então, o caráter da oração de Jesus, se você pegar a oração do Pai Nosso, nós vamos até o fim dela aqui nesse slide, você vai ver que o único momento que Jesus nos ensina a pedir algo para mim é agora. E quando ele vai ensinar, ele fala assim: Senhor, dá-nos o pão de cada dia. Senhor, dá-me o essencial. Dá-me o essencial. Esse é o coração de Jesus. Esse é o coração de Jesus na oração. Humildade. Pai, dá-me o essencial. Me dá o pão de cada dia. Esse é o quarto pilar da oração de Jesus. Quinto pilar, a misericórdia para nós. Jesus nos ensina a orar: Senhor, perdoa as nossas dívidas, pedindo misericórdia para nós. O outro pilar, misericórdia através de nós, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Proteção, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então Jesus começa a oração com adoração e termina a oração com adoração. Gente, eu identifiquei esses pilares na oração de Jesus. Eu queria que depois você assiste tudo, mas depois pega um papel e uma caneta, escreve isso aqui e começa a ver como que está a sua oração. Quando você vai orar, o que passa pela sua oração? Sua oração é só uma petição? Você só pede? Posso falar para você? Tá errado. A sua oração, ela é só profética? Tá errada. Então, gente, lógico, vão ter dias que nós vamos ser mais expressivos com Deus, tem dias que você vai estar amargurado, e aí tudo bem, mas é preciso entrar dentro de nós a consciência de que quando Jesus foi ensinar alguém a orar, ele usou esses pilares. Ele ensinou através desses pilares. Então eu acho que isso vai ser melhor para nós se a gente devagarzinho for aprendendo que eu preciso ser adorador na minha oração, profético, submisso, humilde, misericordioso, pedir misericórdia, pedir proteção e adorar Ele. Esse é o ambiente. Essas são as rodas que engrenam uma oração. Se a gente sentar na frente de Jesus hoje, falar: Jesus, como que eu oro de um jeito que agrade ao Pai? Ele vai falar isso aqui, porque ele não muda. Amém, gente? Então pensa nisso comigo aí. Há um chamado sobre a igreja, uma preparação para o milênio. Em Isaías 56:6 existe uma promessa escatológica que diz assim: e os estrangeiros que se unirem ao Senhor para servi-lo, isso aqui eu achei muito bonito, para amarem o nome do Senhor, só um parênteses aqui, né? Você sabe que no Velho Testamento, quando Jeremias, quando qualquer pessoa que escreveu isso, cunhou isso no Velho Testamento, disse assim: buscar-me, quando Deus diz através dos profetas: buscar-me-eis, busquem, era buscá-lo para amá-lo. Gente, vou dar um exemplo para você. Uma pessoa vai buscar um relacionamento, ela quer casar. Pode ter muitos motivos pelos quais ela quer casar. Pode ser que ela queira casar porque ela tem medo de ficar sozinha. Ela não é uma pessoa bem resolvida. E aí vai ser tenso, hein?
Pode ser que ela case porque ela tem muitos desejos sexuais. Pode ser que ela case porque ela deseja ser aperfeiçoada no amor. Lógico, ninguém casa talvez pensando nisso, né? Mas o que eu tô querendo dizer para vocês é o seguinte: buscar alguém envolve muitas motivações. E com certeza, na maioria das vezes, mais do que uma. Mas o buscar-me-eis das escrituras do Velho Testamento tinha um motivo: buscá-lo para amá-lo. Deus deseja que você o busque para amá-lo. Antes de curar você, antes de te dar uma casa nova que você pode ter, antes de te dar um carro, antes de te dar um emprego melhor, antes de te fundamentar, antes de te direcionar no seu propósito, Ele deseja que você o busque para amá-lo, em primeiro lugar. E olha esse texto de Isaías 56, que lindo. E os estrangeiros que se unirem ao Senhor para servi-lo, os estrangeiros, para amarem o nome do Senhor e prestar-lhe culto. Todos os que guardarem o sábado, deixando de profaná-lo, e que se apegarem à minha aliança, esses eu trarei ao meu santo monte e lhes darei alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos e demais sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Preguei isso, acho que no nosso primeiro culto no Salão Novo, não sei quantos lembram. Então essa é a promessa sobre a igreja. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Aí, lembra que Jesus entra no templo chutando tudo, quebrando gaiola, virando mesa. Aí Jesus diz assim: está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Então, gente, há uma promessa sobre a igreja de que a igreja seria uma casa de oração. Nós precisamos. Isso não se cumpriu de forma plena. Isso vai se cumprir no milênio. A igreja, o tabernáculo, a Nova Jerusalém, a Jerusalém será uma casa de oração para todos os povos. Mas nós estamos no tempo da história. Meu Deus, eu molhei tudo na minha Bíblia. Nossa. Nós estamos num tempo da história aonde nós estamos nos preparando para viver a eternidade com Jesus. Você sabe o que é a santificação? É uma preparação para o milênio. Sabia disso? A santificação é uma preparação para quando nós vamos reinar com Jesus. Nós já estamos sendo preparados e a noiva está sendo preparada. Então, gente, nós precisamos, como comunidade, nos tornar e trabalhar para que a igreja como um todo se torne uma casa de oração. Só que não é casa de oração só por orar ou não. Tem alguns motivos bem específicos. Alguns deles a gente já conhece. Por exemplo, oração dos enfermos. Isso é um papel da igreja, uma casa de oração. Lembra o que o Tiago fala? Se alguém está enfermo, chama os presbíteros que unjam com óleo. E a oração da fé salvará o justo. Se tiver enfermidade, ele vai ser curado, né? Jesus falou: esses sinais seguirão os que crerem, meu nome expulsarão demônios, falam novas línguas, tocarão os enfermos, serão curados. Então, essa é uma casa de oração para cura. A igreja é uma casa de oração para manifestar a cura. Mas a igreja também é uma casa de oração intercessória por aquilo que ainda vai acontecer e pelo reino que ainda vai vir. Esse é um ponto da intercessão que, gente, eu acho que ninguém fala. Não é nem questão de pouco falado, é pouquíssimo. Então eu queria convocar você, irmão, e convocar já os irmãos da nossa comunidade, que nós temos um grupo de irmãos que são focados na intercessão, ainda que seja a responsabilidade de todos nós, porque todos nós somos sacerdotes, né? Não tem como terceirizar isso. Mas existem irmãos focados nisso, irmãos da intercessão. Nós precisamos começar a interceder pelo profético. Nós precisamos começar a interceder pelo reino. Nós precisamos começar a interceder pelo governo de Cristo. Nós precisamos começar a interceder pela volta de Jesus. Nós precisamos todos os dias cantar e orar Maranata. E isso, nós fomos chamados para isso. Isso que se trata também a casa de oração, que nós seríamos chamados. A intercessão profética precisa ser uma identidade da nossa comunidade. Aqui eu queria falar de uma forma pastoral, gente. A intercessão profética precisa ser uma identidade da nossa comunidade, além das demais intercessões, tá? Apocalipse 8:3, olha o que a palavra fala. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro,
e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Gente, as nossas orações proféticas, porque existem orações que se cumprem aqui. Essas orações não estão nessas taças aí, lá no céu. Mas você pode hoje, em 2022, colocar o seu incenso nessa taça com a sua oração, com o seu clamor para que Jesus venha, com o seu clamor maranata, com a sua inquietação da forma como a terra se move hoje, o seu protesto diante de Deus, o seu protesto diante muitas vezes da letargia da igreja, o seu desejo que Jesus volte para reinar. Gente, todas essas orações de cunho profético, elas estão abastecendo um incensário no céu, que um dia vai ser virado sobre a terra, gente. Essa é uma das grandes características dessa casa de oração. Essa casa de oração que é a igreja, ela é responsável por encher incensários celestes nesse exato momento. Que maluquice isso, gente. Que doideira. Se parar para imaginar que você pode dobrar o seu joelhinho agora, na hora que terminar esse estudo, e você falar, Senhor, eu quero encher um pouco do seu incensário com o meu clamor aqui em 2022. Eu não sei quantos anos eu vou durar, mas o meu clamor vai estar lá. A minha oração vai estar nesse incensário. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Isso é nossa responsabilidade, gente, a responsabilidade da igreja. Apocalipse 5:8, um outro exemplo. Quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Minha gente, a minha e a sua intercessão está enchendo incensários de ouro no céu agora. Que doideira isso! E um dia esses incensários vão ser apresentados para o Cordeiro. Um dia uma parte desse incensário vai ser virado para a terra, que é o versículo que a gente leu anterior, que é outra coisa, outra passagem. Mas você consegue entender que a intercessão não se trata só de você pedir para você ter uma boa saúde, para você ser curado, para Deus abençoar, para Deus livrar do mal. Isso também. E isso também Jesus está fazendo agora. Porque a palavra fala, Jesus uma vez virou para Pedro e falou assim, Pedro, Satanás agora pediu a sua alma e eu intercedi por você. Então nós precisamos interceder, isso não pode parar. Mas a gente precisa entender também que Jesus está intercedendo por nós. João diz, filhinhos, não pequeis. Se pecardes, há um advogado, um intercessor junto ao Pai. Agora há uma intercessão que é puramente responsabilidade nossa. Jesus não está fazendo, os anjos não estão fazendo, os querubins não estão fazendo. Nós temos que fazer. É essa intercessão, é a intercessão profética, é o clamor do Maranata, é o desespero pelo noivo, é o anseio por Jesus, é a oração por Jesus. Nós precisamos fazer isso, igreja. Isso precisa ser uma identidade da nossa comunidade. Pelo menos nós vamos fazer isso aí. Existem um monte de outros irmãos que estão fazendo. Eu não sei quantos estão fazendo na nossa cidade, mas nós vamos fazer isso. O clamor de Itu vai subir numa intercessão profética todos os dias, enquanto a comunidade de fé cultuar existir. Nós oraremos por esse motivo até que Jesus venha. Amém, minha gente? Isso é muito sério, isso é muito importante. Direções para a nossa comunidade. Queria chamar a atenção dos diáconos. Não chamar a atenção, presta atenção. Nos sábados que os diáconos ficarem na igreja, né, no sábado de manhã, para receber a doação de alimentos, vai ser uma vez por mês, nós faremos um tempo de oração e ministração de cura. Então, gente, se você está enfermo, está precisando de oração, conhece alguém que está precisando de oração, pega um alimento, ou uma cesta, se você puder. Veja o dia que os diáconos vão estar na igreja no sábado de manhã, leva o seu alimento lá. E os diáconos, eu vou alinhar depois certinho com eles vão estar a manhã toda orando diante do Senhor, né, nesse serviço sacerdotal deles também. E os irmãos que forem lá para entregar alimento, ou também se alguém não tiver alimento para entregar, mas precisar de uma oração de cura, esses irmãos vão estar fazendo uma sala de oração de cura. Nós vamos estar orando nesses dias, nesse sábado,
por cura. Então, se você precisa de alguma cura, se você está enfermo, se você conhece alguém que está enfermo, vai lá nesse sábado de manhã, porque eles vão estar exercendo esse ministério lá. Isso vai estar fluindo através dessa casa de oração que é a igreja. Nesse dia nós vamos estar orando pelos enfermos. Então eu queria dar essa direção para os diáconos. Tem texto aí para 200 mil exemplos, mas eu anotei Marcos 16. Esses sinais acompanharão os que crerem, em meu nome expulsaram demônios, falaram novas línguas, pegaram serpentes. Se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Então, nesse dia, nós vamos fazer esse serviço, esse ministério. Diáconos, se preparem durante essa semana, se resguardem, se aproximem do Espírito, sejam mais sensíveis à voz do Senhor, estejam mais sensíveis à voz de Jesus, para que quando vocês orarem em nome de Jesus, vocês possam estar endossados por Ele, alinhados com Ele, nas direções que Ele der, nos clamores que Ele der, nas imposições de mãos ali que acontecerem. Se preparem. Em igreja, usem disso, porque isso também é um papel da igreja. A igreja também é uma casa de oração nesse sentido. Amém? Essa é a primeira direção que eu queria dar. A segunda, irmãos da intercessão, papel de todos os irmãos também, né? Mas como eu falei, a gente tem um grupo de irmãos que estão focados nisso todos os dias. Coloquem na lista de oração a volta de Jesus, pessoal da intercessão, irmã Ana, irmã Fátima, enfim, todo mundo que está lá. Nós precisamos orar por isso, gente, pela volta de Jesus. Precisa ser uma intercessão nossa até o fim da nossa vida. Igual comer arroz e feijão. Lembra, isso está na oração do Pai Nosso. Jesus colocou isso, todos os dias vocês vão orar, porque a oração é: o pão de cada dia nos dá hoje, e o pão de amanhã eu oro de novo. É isso que Jesus estava querendo dizer. E nessa oração diária ele falou: desejem o reino como uma das primeiras coisas que vocês vão fazer. Orem por isso, né? Então eu vou dar alguns exemplos aqui, pessoal da intercessão, colocar na listinha. Orem pelo desejo pelo noivo. Orem por esse motivo. Orem para que ele venha e estabeleça o seu reino. Ore para que ele nos dê a graça de anunciar o seu evangelho. Ore para que ele nos dê sabedoria e conhecimento para manifestar os sinais. E para que ele traga um avivamento sobre a cidade de Tu. E tantos outros motivos, mas esses motivos são motivos bem de cunho profético, né? Bem de cunho do reino mesmo, tá? Para a gente tentar responder cada vez com mais assertividade aquele segundo ponto da oração de Jesus, do Pai Nosso, que é: venha o Teu reino. Amém, gente? E você também, irmão, ore por esses motivos. Você vai ver, gente, quanto mais você conhece e ora pelo reino, ora pela vontade de Jesus, ora a vontade de Jesus, mais o seu coração se enche de força e de fé para você fazer aquilo que você tem que fazer, gente. Ninguém é super-herói, gente. São essas chaves de conhecimento que vão, como diz a galera que curte falar isso, vai destravando, mas é verdade isso. Vai destravando, a gente vai tendo conhecimento. A palavra fala que a gente perece porque falta conhecimento. Então que você possa transformar isso que você está ouvindo até aqui em combustível e tacar fogo mesmo. E fazer, a gente precisa de você, irmão. Aqui você entende que cada santo, cada salvo, cada filho é crucial nesse processo de oração e intercessão pela vontade de Deus, pelo seu propósito eterno e uns pelos outros. Amém, minha gente? Estamos chegando no fim já. Chegamos no fim. Então é isso, pessoal. Eu queria compartilhar com vocês isso. Tentei ser o mais direto possível. Peço que, por favor, você pense nisso, gente. Você medite nisso. Isso eu tava muito inquieto para falar isso para vocês, muito. E acho que os vídeos foi uma estratégia de Deus mesmo. Acho que foi algo do Senhor. Tive um feedback muito bom de alguns irmãos. Acho que deu para ter clareza. Fica registrado se a gente quiser consultar depois. Então, gente, pense nisso. Eu creio muito que isso é um chamado para a nossa comunidade, um chamado para a Igreja de Cristo. Mas para a nossa comunidade, com certeza, gente, é um chamado. Nós vamos nos desenvolver nisso, isso vai tomar o nosso coração, isso vai fortalecer a nossa fé e nós vamos ver grandes coisas. Então que você possa responder a isso, guardar isso no seu coração, ensinar uns aos outros e vamos junto. Tá bom, minha gente? Então Deus abençoe aí e a gente se vê. Fiquem com Deus. Obrigado.